primeira coisa que a gente tem que entender é que os egípcios não têm uma filosofia e não têm uma religião no termo próprio da palavra. Eles não têm uma palavra que defina isso. É claro que quando a gente analisa os milhares de textos que eles deixaram ao longo de 3.000 anos, é claro que a gente sabe que eles têm uma filosofia. E é óbvio que eles têm uma religião. Então não é porque não tem o termo, eles não têm a função, não têm o campo, né, de pensamento sobre esse assunto. Então, primeiro existiram vários grandes centros de conhecimento no Egito, que produziram uma quantidade substancial de textos e de informações, principalmente relacionados a cosmogonias. Existe uma cosmografia, isso é uma planta, um esquema que eu utilizo em algumas aulas, para mostrar, só para vocês terem uma ideia de como eles elaboram o cosmos, a ideia do cosmos. Você tem, na verdade, um céu superior, um céu inferior, né? No céu superior navega o Deus Sol durante o dia, no céu inferior é a noite, aqui é dia no outro mundo, no mundo infernal, mas infernal no sentido não cristão, infernal no sentido grego da palavra, quer dizer, o mundo subterrâneo, o mundo inferior, né? E lá o Sol vai e leva a luz. Como ele trouxe a luz para os vivos, ele leva a luz para os mortos. Então, é pela diferenciação que o universo se estabelece. O que não se pode reconhecer, ou que não é inteligível, não existe. É o caos. Então, o caos vai acabar sendo identificado com essa água, esse oceano primordial inerte, que é onde as coisas mergulham e ficam indiferenciadas. Elas deixam de ter as suas características próprias. Então, essa ideia ela é básica em todas as cosmogonias, em todas as escolas sacerdotais, ao longo de toda a história do Egito. E é por isso que eu vou falar um pouco dessa ideia de ordenação, de criação do cosmos, para vocês entenderem como é que os egípcios pensavam. Porque senão não adianta chegar aqui e falar só de cultura material. Eu descobri há muitos anos já, e eu quero mostrar para vocês como se pode ver o inconsciente diretamente e como se pode mudar isso imediatamente. Isto é uma coisa, são pesquisas minhas e a minha experiência. Se eu consigo ver o inconsciente diretamente, eu vou poder monitorar minha mente. E isto é a coisa mais importante que nós poderíamos descobrir. Monitorar a mente é fazer com que eu leve minha vida para onde eu quero, que eu tenha aquilo que eu quero ter, que eu consiga aquilo que eu quero conseguir. É dizer, eu ser o dono da minha vida. Porque se eu não monitoro minha mente, eu não vou saber por que me estão acontecendo as coisas. Eu não vou saber por que estou doente. Eu não vou saber por que o dinheiro escapa de minha vida. Eu não vou saber por que os relacionamentos não dão certo comigo. Porque não sei. E tenho que ir a um terapeuta que me diga por que o relacionamento não está dando certo comigo. E ele fala, bom, vamos analisar o inconsciente. E aí eles começam a analisar isso, a analisar aquilo, e levam 1, 2, 3, 5, 20 anos, e no final não encontram nada. E eu vou mostrar a vocês como isso se pode fazer de uma forma imediata. Bom, então vou falar como as frequências sonoras podem ajudar a sua saúde, que é o que o método Tomatiz faz. Basicamente, ele é uma estimulação neurosensorial através da música. Tá? O nome do método vem do Tomatiz, que ele é um médico otorrinolaringologista francês. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma curva ideal. Então, quando a gente faz um teste de escuta, a gente tenta chegar nessa curva aqui. Essa é a curva do Caruso. O Tomatiz pegou o Caruso, escolheu a voz dele, que foi a melhor voz que ele achou, que era mais completa. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, a gente tenta chegar aqui. E sempre a vermelhinha por baixo, a azulzinha por cima. Claro que nunca vi uma curva do Caruso, mas é o que a gente tenta.
Tá? Então, só agora que vocês já sabem qual a curva ideal, então, dá para ter uma base da diferença de o que a gente tem que trabalhar nessa curva. Tá? Aqui, acima do 3.000, a gente trabalha aqui com essa parte mais da criatividade, da intuição. Seria como se fosse realmente a parte das ideias. A memória está mais aqui, ainda no 1.000, entre o 1.000 e 3.000. Aqui seria realmente onde a gente estimula o cérebro, onde a gente energiza, vê se a pessoa está com energia ou não, nessa parte aqui. Então, nesse caso aqui, esse aqui é o ouvido esquerdo, lembrando, né? Indo para o direito, dá para ver essa diferença entre as curvas. Que é muito grande. Essa diferença, assim, a pessoa que tem muita dificuldade em contato com o meio exterior. Ela não consegue ter um bom relacionamento com as pessoas. Ela tenta, porque a azul dela está aqui em cima. Tá? Mas ela com ela mesma, a vermelhinha fala muito de você, da sua estrutura. Então, na azul, na parte que ela tem que ir para fora, ela vai. Mas ela assim, sofre bastante. Dá para ver o esforço que ela faz nesse pico do 1.500 aqui. Ó. Como assim, está tudo lá embaixo e ela faz um esforço enorme para se comunicar com as pessoas. Está bem na região entre o 1.000 e o 3.000, que é a parte da comunicação. E ela é uma pessoa muito mental. E é mesmo. Ela é muito uma pessoa das ideias, tudo. Então, aqui, ó, onde ela tem mais força, é aqui no 4.000, que é bem na região mental. Essa curva caindo aqui, ó, essa curva caindo aqui no 4.000 e aqui, é um sinal de depressão. Não é uma depressão severa. Tem curvas de depressão que são piores, mas é um sinal de depressão. Tá? E essa anteninha aqui, ó, que a gente chama de antena positiva, significa assim, que apesar de tudo, ela está tentando. Ela está aí buscando, tentando sair da depressão de alguma maneira. Né? Ela não desistiu. Tem gente que tem realmente tudo para baixo, que é mais difícil tratar. A gente tem que falar num assunto que chama-se bioinformação. A informação que altera a vida. Esse é o conceito. E a informação que altera a química, nesse caso, é o eletromagnetismo. É o pensamento, é o alimento. A gente tem que entender que a causa, ela pode ser sutil, ela pode vir de um lugar onde você não tem acesso físico. Então, veja lá, além do corpo denso, você tem um corpo mais energético, a gente chama de duplo etérico, você tem um corpo emocional, um mental, e um corpo muito mais sutil, que é espiritual. E vejam vocês, o mais sutil, a vibração mais sutil, impõe um padrão vibratório no mais denso, impondo uma mudança, até chegar no físico. O físico é o vaso que guarda essas coisas. Sinteticamente falando, a gente não pode ser um ser apenas bioquímico ou biológico. A gente é um ser mental, emocional, ambiental e espiritual. Na cultura oriental não existe eu e a natureza, eu e a sociedade, eu e a família, eu. Só tem o nós. Não existe esse corte. E aí fica difícil a gente entender sobre a visão ocidental o que você é. Eu já fiz muitas palestras em congressos médicos, e alguns eu já fiz para oncologistas. Eu pergunto para os oncologistas, você sabe por que o paciente tem câncer? Eles vão dizer para você, não. Então como é que trata? Se você tiver 7 sintomas, e você quiser se livrar de um sintoma, o sintoma 1 aqui seja uma dor de cabeça, e eu quiser me livrar dessa dor de cabeça com analgésico. A causa, que é como se fosse um rio, pode estar aqui bem no começo, ou pode estar aqui. Se eu tomar analgésico, eu fico sem a dor de cabeça? Sim. Eu tiro o sintoma, mas a causa continua. Pode me gerar um sintoma novo, ou então, como acontece, né? Você toma um remédio para dor de cabeça, depois tem que ir no gastro, tratar do estômago, porque o remédio deu algum efeito colateral. E a causa? Não, a causa a gente não sabe. Pode ser de um tumor. O que eu recebo de paciente que faz vários exames e não sabe a causa dos problemas, porque não tem essa visão aqui. Ó.
Muitos dos efeitos colaterais de alguns tratamentos encontram explicação nesse esquema de compensação. Se você interferir num dessas causas, 3, 4, 5 sintomas vão embora. Às vezes uma causa dá muitos sintomas. Só que um sintoma é no olho, o outro é no pé, o outro é não sei o que, cada um é um especialista diferente. Aí fica difícil tratar. Para falarmos sobre radiestesia hebraica, é necessário entender todo o contexto em que ela foi criada, né, a origem dela, até para que vocês possam ter, futuramente, né, pós-congresso, ir pesquisando mais sobre o assunto. Então, a radiestesia hebraica se inicia com os estudos da radiestesia de ondas de forma, ou EIF, descobertos por Enel em 1830, com a descoberta das emissões produzidas pela forma piramidal. Enel, em 1830, visitou a pirâmide de Gizé e nela descobriu uma lixeira que tinha um animal morto, parece que um morcego. E ele estranhou que o bichinho não estava apodrecido, putrefado, porém, ele estava seco. Ele perguntou para o guarda de quanto em quanto tempo eles trocavam a lixeira. Ele falou, uma vez por mês, né, na época. Então, isso marcou muito a mente. Então, a partir dessa descoberta, ele reproduziu, ele foi para a França e reproduziu uma pirâmide nos mesmas dimensões e angulações da grande pirâmide, fez a orientação para o norte magnético e pegou um gato morto e ele conseguiu reproduzir o efeito de mumificação. Então, foi a partir daí que se desenvolveu o que nós conhecemos da terapia com pirâmides. Não sei se você já viu. Então, posteriormente a Enel, foi descoberta que outras formas geométricas regulares produziam emissões em EIFs, né, como a esfera, onde se descobriu várias emissões cromáticas de ondas de forma, tá? Descobertas por André de Bérisot e Chomery, Morel e Lafoire. Então eles descobriram que também no entorno da forma esférica existem emissões que eles denominaram de emissões cromáticas de ondas de forma. E isso, posteriormente, eles descobriram que isso foi um erro, né, associar o nome cromático, né, porque muitas pessoas até hoje confundem a emissão cromática de onda de forma com emissões cromáticas da cromoterapia. Tá? Em termos de radiestesia, se vocês forem explicar para os seus clientes, é muito importante esclarecer, né, essa diferença, né, de espectro cromático de ondas de forma, né, e espectro de cores mesmo, cromático da cromoterapia. Constataram que ao atar etiquetas com certas palavras em hebraico em torno de um pêndulo cilíndrico de madeira, este, por efeito semelhante ao efeito da ressonância, começavam a reagir com giros no sentido horário sobre um testemunho, caso mesmo contivesse a correspondência do valor escrito em hebraico. Então, em cima dessas informações, começaram a fazer várias experiências no âmbito abstrato, e com a radiestesia convencional eles não conseguiam detectar. O Quantec, ele chegou no Brasil há pouco mais de 10 anos. E ele vem traçando realmente um novo método de pesquisa na área de radiestesia e na área médica também. Vários médicos estão usando como complemento de tratamento esta máquina, porque ela tem a capacidade de detectar todos os sintomas no físico e sintomas que ainda estão no duplo etérico, ou seja, estão somatizados e ainda não vieram à frente para se mostrar no corpo físico como um sintoma. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o Quantec Med. Ele é um aparelho de biorressonância. E como vocês sabem, tudo chega para nós através de vibração, através de ressonância.
São ondas de oscilação vibratória. Todo o nosso corpo trabalha assim, e nós conseguimos passar isso para frente através do campo eletromagnético que nós temos à nossa volta. Este campo também ele é dotado de... ele é conhecido como morfogênico, porque você atua nele e deixa com que ele atue em você através do eletromagnetismo. Ou seja, você tem as ondas instauradas através do universo pela eletricidade e você tem o seu magnetismo instaurado em você nesse campo eletromagnético através do magma da Terra. E os se encontrando proporcionam essa gama de penetração em todo o seu corpo físico e em todo o seu corpo emocional e mental. O que a gente pode tratar no Quantec-Med? Então, são enfermidades reumáticas, alergias, sejam elas cutâneas ou, por exemplo, sinusite, rinite, tudo que você tenha com it pode ser tratado nessa máquina, tá? Distúrbios gastrointestinais, distúrbios das vias respiratórias, dores em geral e problemas da pele. Gente, quando eu digo problemas gastrointestinais, quando a gente está num processo de deterioração mental e emocional, o primeiro local que aparece é a coluna vertebral, intestino, estômago e fígado. O Quantec tem uma maneira de chegar até lá, e não só a estruturação física é feita, como a estruturação mental e emocional também. É por isso que eu acho que essa máquina é uma das máquinas mais completas que nós temos no mercado até hoje, porque através da onda de oscilação vibratória, ela tem o alcance da sintonia que ela precisa para trabalhar no seu organismo. O Quantec-Med, ele trabalha realmente um processo físico, tá? Mas ele tem a capacidade de trabalhar o mental e o emocional também, né? O Quantec 6.0, ele trabalha tudo. Ele trabalha principalmente o seu campo morfogênico, né? E como ele trabalha o seu campo morfogênico, ele tem uma capacidade maior no seu mental, no seu espiritual e no seu emocional. E, consequentemente, o seu físico sofre toda essa infraestrutura, vamos dizer assim, de te levantar novamente. Tá? Então, eu acho que os dois aliados são fantásticos. Se você tiver a condição de ter as duas máquinas com você, perfeito. Você pode tanto trabalhar em uma e levantar o físico, como trabalhar na outra e levantar o mental e espiritual e fazer uma conjunção das duas, e você tem um processo maravilhoso com você. Tem gente que usa radiestesia como tratamento. Se vocês estão começando agora, pretendem usar radiestesia como tratamento, estão no lugar errado, tá? Ou dão o exemplo errado. Ô linguarudo desgraçado. Estão no evento errado. Radiestesia não é para fazer tratamento. Radiestesia é um dispositivo utilizado para você acessar uma informação. O que você vai fazer com essa informação? Não sei. Depende do tipo de informação que você tem, tá? Então eu vou contar para vocês como é que eu desenvolvi esse trabalho e utilizo exclusivamente para diagnóstico, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu me preparei de forma dedicada às pessoas que eventualmente quiserem participar mais tarde desse curso. Aí eu vou ensinar com detalhe como é que faz, como é que fabrica, porque o objetivo agora é passar para vocês uma ideia, uma informação, para que vocês também possam seguir sozinhos fazendo o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu vou dar para vocês a ideia de como isso é possível fazer, tá? A ideia de que a memória subconsciente precisa ser, sinteticamente, a memória subconsciente precisa ser transformada num mapa mental. Este mapa mental, um gráfico, uma prancha,
vai representar exclusivamente aquele caminho. Se você tem isso próximo de você, o seu cérebro fica circunscrito àquela ação específica e você não tem mais uma ação dispersiva de ter que ficar toda hora acessando a memória subconsciente com os dados objetivos e deixa só a sua memória subconsciente para os dados representativos, que tem uma função sinestésica muito mais poderosa.